Então, agora a gente vai falar das formas de como tratar as verminoses em galinhas caipiras. Mas por que, Isa, isso é interessante nas práticas alternativas, né, das aves? Porque a verminose, ela tende a ser uma das principais doenças que acometem o nosso plantel. Então, dessa forma, a gente não pode deixar essa doença passar. E diante disso, diante de algumas práticas que eu vou ensinar aqui para vocês, alternativas de alimentos fitoterápicos, né, no controle, é interessante a gente frisar um pouco mais sobre essa doença. Então, existem dois tipos de tratamentos, né, que a gente deve realizar no contágio de vermes no nosso plantel de aves, que é o tratamento curativo. Esse tratamento já é para as aves que já estão infestadas, já estão doentes, já estão com vermes, e o tratamento preventivo, né? O preventivo é para prevenir. Esse é o melhor tratamento, como sempre tendo a frisar nos vídeos, esse daqui deve ser feito em primeiro lugar do que esse, né? Porque até mesmo se a gente fizer o tratamento preventivo de estar utilizando de táticas naturais, a gente não vai precisar se preocupar numa escala alta com a questão de estar tentando curar a questão do verme, porque curar verme é muito difícil. Depois que os vermes acometem as galinhas, até mesmo pelo fato dele transmitir muito fácil de uma galinha para outra, né? Das galinhas se acometerem, de passar de uma galinha para todo o plantel, ser muito rápido. Então é muito difícil fazer o tratamento. Então utilizar de práticas preventivas se faz necessário e ideal para que a gente possa ter um desenvolvimento bom no nosso plantel de aves. Então quais são as práticas que a gente pode desenvolver para estar fazendo esse tratamento preventivo, né? Principalmente no que se refere à questão de limpeza dos galpões ou aviários, né, como a gente costuma dizer, os locais, as repartições no aviário onde as galinhas ficam. Então, diante do vídeo, vocês vão observar muito a questão da limpeza e o quanto se faz necessário, porque os vermes, os fungos e as bactérias, elas se alojam em lugares sujos, em lugares que há muita presença de urina, de fezes, porque ali é um lugar propício para ele se desenvolver. Então, é sempre interessante a gente estar fazendo a desinfecção desses lugares e a limpeza sempre. O ideal seria que fosse diário, mas se a gente não conseguir fazer diário, que faça pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, porque isso é ideal. Tanto também pela questão do bem-estar animal, né? O animal ele estando bem, o animal ele estando num lugar limpo, ventilado, com luz, ele consegue se desenvolver e assim produzir melhor também. Tem a questão de realizar o vazio sanitário, né? Na saída do lote. Ou seja, quando um lote, alguns animais seus, algumas aves forem vendidas, é interessante que se faça um vazio nesse local, o que seja a limpeza, desinfecção desse local, a preparação dele para recebimento de outros animais. Mas nesse período é interessante que ele fique em descanso, né? Porque aí as bactérias, alguma infecção que esse lote ele esteja deixando, vai ser esterilizado, vai ser limpado e assim não ocorre o risco de estar passando essa doença, né? Tá passando essas causas para os lotes futuros que tendem a vir para o aviário. Então é sempre interessante fazer a questão do vazio sanitário, que é meio como se fosse uma quarentena, né? Um sistema quarentenário. Tem a questão também a limpeza dos ninhos das galinhas, né? Porque é raramente, inclusive até nas comunidades onde eu visitei, é muito raro as pessoas fazerem a limpeza dos ninhos. E é interessante pela mesma questão do aviário, né, do piso do aviário e tudo mais. Ali a galinha ela pode levar dejetos, né, a questão de urina, a questão até de pragas, de endoparasitas, de pichilingas e tudo mais. Então é sempre interessante a gente estar renovando os ninhos, né? Tá colocando palhagens, que aí também já melhora o visual do ninho. E a gente sempre está fazendo esse sistema de troca, está renovando e assim fazendo com que não haja também essa contaminação e que a galinha ela esteja bem alojada, né? Então, a instalação dos ninhos, tá refazendo esses ninhos, tá limpando esses ninhos é muito interessante e ideal também. No que se refere à questão de revolver a cama sistematicamente, né? O que é revolver a cama? A cama do aviário não significa totalmente a pessoa tirar a cama, né? Quando a gente observa que a cama do aviário ela já está bastante urinada, né, pelas aves, com muito acúmulo de fezes, o que é que a gente faz? A gente revira a cama, né? A parte que está embaixo, a gente revira para ficar em cima. E aí é nesse sistema
que a gente vai fazer com que os animais, por um clima muito ruim de questão de amônia, a urina, quando muito extensa, quando fica muito tempo sem ser trocada, a cama acumula muita urina e isso causa muitos problemas respiratórios nas aves, né? Parte dos problemas de doenças das aves são acometidos por vermes e por doenças gastrointestinais, né, no geral, e por questões respiratórias. Então, quando a gente não faz isso, faz com que o ambiente ele fique propício para todas essas doenças, né, e que a ave ela não fique bem. E a retirada dos animais doentes, né, como eu falei inicialmente no tratamento curativo. É interessante sempre quando a gente observar que tem um animal doente, a gente fazer a separação dele dos outros animais. Sempre que eu observo que tem um animal que está com verminose, né? Normalmente a gente observa a verminose quando o animal, aqui através da verificação, antes de tudo, né? A gente tem que ter esse olhar específico, observar esse olhar clínico, porque o animal doente, para a gente observar, sempre as pessoas perguntam, mas como é que eu vou observar que meu animal está com verme, né? Ele vai estar diferente dos outros animais, ele não vai estar se alimentando bem, e principalmente pela questão das fezes que vão estar com aquelas lombrigas, como a gente costuma dizer, que ali já é o verme na sua forma adulta, né? Que ele sai nas fezes. Então essas são formas da gente observar, né? O andar cambaleante do animal, o animal não está consumindo ração direito, o animal está meio cabisbaixo. Então ao notar esses sintomas, a gente tem que imediatamente separar esse animal, até mesmo porque ele come junto com as outras aves, ele bebe água, ele dorme no mesmo local e aí o contágio é muito forte. Então, antes de tudo, antes de todos esses tratamentos aqui, a limpeza é ideal, né? A limpeza é muito boa, mas a gente tem que olhar os animais que eles são agentes de propagação, né? Que já são os animais doentes, e a gente tem que separar eles, tem que dar um tratamento mais fortificado para que eles possam não vir tá multiplicando a doença em todo o plantel. Então, depois de fazer essas práticas, no mais, é só seguir as recomendações que a gente vai ter um bom desenvolvimento.